Essa noite vai ser uma noite muito especial, essa gravação, essa aula vai ser algo muito especial para nós, onde nós estaremos falando sobre DNA de avivamento. Eu estou muito feliz, é um prazer para mim, é um prazer poder estar aqui hoje, no Capacitando, e nós podemos falar de um assunto que toca muito meu coração. Na verdade, desde que nós fomos para a Alemanha, desde que eu fui para a Alemanha junto com a minha esposa, foi muito importante para nós tomar um posicionamento com relação a esse assunto, porque a gente sabia que a Europa é um lugar muito difícil, um lugar duro, um lugar que muitas pessoas dizem que pode ser um cemitério de missionários. Então, para nós, foi muito claro ter uma consciência na partida, ok? Nós precisamos de algo especial de Deus, nós precisamos de um posicionamento, de algo muito forte da parte de Deus para que a gente tenha resultados diferentes. Existe uma frase muito conhecida que a gente nunca terá resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E a gente entrou com esse posicionamento, a gente entrou com esse espírito, com essa cultura de entrar na Alemanha como missionário, mergulhado em algo totalmente de Deus, numa dependência de Deus, numa fome, numa sede, clamando pelo sobrenatural, clamando por muito mais de Deus, até mesmo pela uma unção dobrada, para poder experimentar muito mais, até mesmo de coisas que a gente não tinha nem vivido no Brasil, porque a gente sabia que a realidade da Europa não é brincadeira, não dá para brincar de ser missionário na Europa, senão realmente é um cemitério para missionários. Então, a gente começou a ver vários resultados, mas nos últimos anos, mais especificamente, então, começamos a falar sobre o assunto de avivamento e Deus começou a ministrar muito forte nos nossos corações sobre avivamento. Como igreja, mais ou menos os últimos 3 anos, ou pelo menos os últimos 2 anos e meio, passou a ser uma temática muito forte das 3 igrejas que nasceram do Reverse Mission na Alemanha, que nasceram do cristianismo decidido lá na Alemanha. Passou a ser o tema de avivamento, de como entender, de como viver, de como se posicionar no avivamento. Logo em seguida, veio a pandemia. A pandemia foi para nós uma motivação maior, algo como se dissesse, ok, estamos indo, agora mais do que nunca, temos que buscar avivamento, temos que buscar viver coisas diferentes de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? A Bíblia diz que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Se a gente fizer isso, nós vamos ver coisas que olhos não viram, vamos ouvir coisas que ouvidos não ouviram. Essas coisas serão reveladas pelo Espírito Santo de Deus para aqueles que amam a Deus. A pergunta é: você ama a Deus? Você está se deixando ser amado por Ele? Deus tem planos maravilhosos para nós. Deus tem coisas especiais para nós. E eu creio que enquanto nós ministramos essa aula, não vai ser apenas um conteúdo, mas a minha oração é que enquanto a aula seja ministrada, nesse momento você já seja impactado pelo poder de Deus, você seja alcançado pelo um batismo do amor de Deus, você seja tocado profundamente na sua identidade, entendendo quem você é para Ele, quem você é para o amado. Sou do meu amado e o meu amado é meu. Gente, nesse tempo, nos últimos tempos, o avivamento do Senhor Jesus Cristo não vai ser só num lugar, não vai ser só um avivamento, mas eu creio que nos últimos tempos a revelação da glória do Senhor vai se estender por toda a terra, o conhecimento da revelação da glória do Senhor
será manifesto, porque a Bíblia diz que toda a terra já está cheia da glória de Deus. Mas o que nós precisamos e que vai acontecer nos últimos tempos é que o conhecimento da glória de Deus será revelado. O conhecimento da glória de Deus será revelado. E talvez a tua realidade, você ouvindo tudo isso, você se encontra num vale de ossos secos, como Ezequiel no capítulo 37. Eu quero te dizer que se você está nesse lugar, seja na sua família, seja no seu ministério, seja no seu trabalho ou na tua realidade de vida, tudo parece que é um vale de ossos secos. Eu quero dizer que há uma palavra de Deus para você, para que você viva avivamento. Você comece a se alinhar para os céus, com os céus, e comece a profetizar de acordo com os céus. E Deus vai fazer com que esse vale de ossos secos comece osso a se ajuntar com osso. E depois disso, carne com carne. E depois disso, vai ser revestido. E não será um vale de ossos secos, mas será um exército que se formará para a glória de Deus. E depois de tudo, Deus soprará o espírito de vida. Talvez essa é a sua realidade. Você se encontra num vale de ossos secos. Mas da mesma forma que veio a palavra do Senhor para Ezequiel, vem a palavra do Senhor para você, aonde você está, para que osso se ajunte com osso, receba carne, receba tendões, seja formado um grande exército, e aí então o espírito de vida sopre. Talvez você já está vivendo coisas de Deus e você está como Ezequiel na visão das águas, onde ele começa a entrar nas águas, primeiramente águas que dão nos tornozelos, depois águas que dão nos joelhos, depois águas que dão nos lombos, depois águas que cobrem o profeta e levam ele pelo rio de Deus, e ele chega num manancial, num lugar de cura, num lugar onde a cura é completa. Se você está com a aguinha ainda no teu tornozelo, o convite de Deus para você é: vem, eu estou te chamando, entra até as águas que dão nos joelhos. Mas se você já está com as águas nos joelhos, talvez o chamado de Deus para você é: vem, eu tenho águas mais profundas, águas que chegam até os teus lombos. Se você já está nesse lugar de águas que dão nos lombos, o chamado de Deus para você é: vem para águas que te cobrem. O propósito de Deus, aonde você estiver, é pegar você, aonde você estiver, no nível que você está, e te chamar para um lugar mais profundo, de águas mais profundas, de cura, de avivamento, de toque do Senhor, de transformação, para que você viva totalmente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o pastor William já orou, mas eu quero orar com vocês. Eu quero orar, quero ter mais um tempo de oração com vocês. E eu creio que Deus está fazendo coisas poderosas enquanto nós estamos aqui nessa aula. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque a tua alegria é a nossa força. Obrigado porque o Senhor está mais preocupado de se revelar. O Senhor está mais preocupado do que nós, que o mundo seja alcançado para Jesus. O Senhor está mais preocupado do que nós e que vidas sejam transformadas. O Senhor está mais preocupado do que nós, se nós temos desejo de te abraçar, quanto mais o Senhor tem desejo de nos abraçar. Nós queremos a tua revelação. Nós queremos o teu mover. Nós queremos o sopro do teu Espírito. Nós queremos mais revelação da identidade de quem somos em ti. Nós queremos ser consumidos, ser cheios do teu Espírito Santo. Queremos fluir nos dons.
Obrigado porque o Senhor tem mais para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer revelar para nós todas essas coisas. Eu te agradeço por esse tempo e por essa aula preciosa que nós teremos juntos. Bom, pessoal, quero dizer para vocês que enquanto a matéria for ministrada, vocês podem escrever aí no chat as perguntas. De tempo em tempo eu vou perguntar para o André quais são as perguntas que nós temos, e aí então nós vamos conversar sobre as perguntas, tá? Não levem dúvida para casa, vamos fazer as perguntas aí e vamos ter uma aula também bem interativa. Eu não quero ficar falando sozinho, eu quero também que vocês se comuniquem, fiquem bem à vontade de estar se comunicando e de a gente estar interagindo juntos, tá certo? DNA de avivamento. Puxa, quando a gente vai falar sobre avivamento, é um assunto, assim, tão extenso, há tantas coisas para se falar sobre avivamento. E, na verdade, por exemplo, a gente poderia ter uma matéria só sobre a história do avivamento. Agora, no começo, eu vou falar um pouco, bem panoramicamente, sobre alguns avivamentos, mas a aula aqui não é sobre a história do avivamento. Na verdade, o que a gente vai falar só vai dar ali uma casquinha para você talvez até ir atrás, você procurar isso e você aprofundar esses assuntos. Com certeza depois a gente vai deixar alguns livros como indicação, algum material didático para que você possa crescer mais nesse assunto. Duas aulas, nós vamos fazer 2 aulas e vai ter também uma aula bônus. Não seria o suficiente para falar, talvez nem 10% sobre avivamento. Mas o propósito principal dessa matéria é estar gerando uma sede em você, está gerando uma fome em você e está ativando esse DNA de avivamento para que você vá atrás, para que isso seja o teu estilo de vida, que o DNA de avivamento seja um estilo de vida para você, que os céus sejam um estilo de vida para você, que a cultura dos céus, que a cultura do reino, que a cultura de avivamento seja o teu estilo de vida. A gente tem falado no decorrer dos dias aqui que avivamento não é uma opção para a igreja, é a única opção. Muitas das vezes nós estamos em lugares, por exemplo, que nem no Brasil, onde muitas coisas no que se refere à busca de Deus, tem tanta opção, tem tanta coisa acontecendo, que a gente pensa que algumas coisas com Deus só fazem parte de uma opção ou uma das opções. E a grande verdade é que caminhar com Deus não é uma das opções ou a intensidade, mas é a opção. Avivamento é a única opção, ok? E eu quero começar com um texto muito conhecido, que é ministrado geralmente sobre o enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, que faz uma base preciosa para nós aqui a respeito de avivamento, porque sim, o avivamento já começou. E ele não terminou e nem vai terminar. Ele só vai crescer. O avivamento já começou há mais de 2000 anos atrás, quando o Espírito de Deus foi derramado, quando Jesus disse, está consumado. Aí começou o avivamento. E ele não para. A questão é estar no lugar certo, na hora certa, ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e estar fluindo, crescendo no mover de Deus. Vamos ler então Joel capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Derramarei o meu espírito naqueles dias, até sobre os servos e sobre as servas. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque do monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então a gente vê um processo que começou no derramamento do Espírito Santo há 2000 anos atrás. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo não foi embora, ele não vai embora, ele está agindo, ele continua agindo. Desde que o derramar do Espírito Santo aconteceu, existe a disponibilidade de todo aquele que fizer uma decisão por Jesus, nascer de novo no Espírito e ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ser templo e morada do Espírito Santo, mas não só isso, dar espaço e abertura para ser cheio do Espírito Santo e caminhar ativado e usado pelos dons do Espírito Santo. Ok? O que é avivamento? Vamos lá? Um despertamento espiritual de mover contínuo, esse gerado da parte de Deus e também da parte nossa como resposta, posicionamento e sensibilidade àquilo que Deus quer fazer. A gente vai ter uma explicação ampla sobre avivamento. Mas a primeira coisa, para a gente entender avivamento é um despertamento espiritual. Ok? Mas ele não para aí só como despertamento espiritual. O fruto desse avivamento sempre será vidas alcançadas e transformadas para a glória de Deus e a igreja restaurada nos princípios e o propósito de Deus. Ou seja, avivamento é um despertamento espiritual profundo que sempre vai gerar três coisas. Sempre vão ser geradas três coisas. A primeira, pessoas serão alcançadas. Pessoas conhecerão a Deus através do avivamento. Outra coisa que vai acontecer, essas pessoas serão transformadas, haverá uma transformação, não só em pessoas, mas também muitas vezes na sociedade, num bairro, na família, enfim. Começa a haver um processo contínuo de despertamento espiritual, de transformação espiritual e de multiplicação, de alcance, onde mais e mais pessoas são alcançadas e transformadas para a glória de Deus. Ok? Todo avivamento virá para restaurar algo que está sendo roubado, perdido ou negligenciado da igreja de Jesus na face da terra. A gente vai começar a ver com exemplos muito específicos que todo o avivamento que aconteceu veio para restaurar algo que tinha sido roubado. Restaurar um princípio que tinha sido roubado, perdido ou negligenciado da igreja de Jesus na face da terra. Ou seja, Deus tem princípios para nós, Deus tem valores espirituais para nós, Deus tem posicionamento para nós, e Ele quer trazer uma revelação de quem Ele é. Ele quer trazer uma revelação desses princípios, desses posicionamentos, desses valores espirituais para nós. Então Ele traz um despertamento espiritual em cima daquele princípio, para que aquilo gere transformação. E muitas das vezes, quase sempre, isso não acontece só um despertamento do princípio, mas para que aquele princípio seja entendido, para que venha à luz, aquela restauração daquele princípio, a manifestação daquele princípio, vai acontecer com muitos sinais e maravilhas. Várias coisas vão acontecer, como se Deus dizendo do céu: "Ei, é isso que eu quero de vocês, está aqui, esse é o caminho." E Deus faz com que várias manifestações do sobrenatural também aconteçam, para que pessoas sejam alcançadas, haja uma transformação e princípios sejam restaurados para a glória de Deus.
geralmente nós vamos ver num avivamento várias pessoas sendo alcançadas, às vezes não só pessoas, mas cidades, países, nações. E com certeza, nos últimos dias, os continentes serão alcançados. E nós veremos o avivamento do Senhor Jesus em toda a terra. Gente, vai vir um avivamento do Senhor Jesus em toda a terra. Vai vir um avivamento, virá um avivamento de Deus sobre toda a terra. A palavra de Joel vai se cumprir e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne quer dizer toda a terra, todas as nações, todos os continentes receberão a revelação completa da glória de Deus. Então, se a gente olhar e entender, vários avivamentos estão acontecendo por muitos anos para trazer uma revelação progressiva de quem Deus é, para restaurar princípios de quem Deus é em toda a terra. E isso está acontecendo e vem acontecendo anos e anos em continentes, em diferentes continentes, em diferentes nações, para que a plenitude de Deus seja totalmente revelada. A Bíblia diz que a plenitude de Deus está em Jesus e começou pelo sacrifício perfeito de Jesus. Agora, mais do que nunca, nós trabalhamos como igreja para que venha a revelação daquilo que Deus tem para a igreja, daquilo que Deus tem para nós e que a plenitude seja revelada e para que a gente possa viver toda a plenitude de Deus. E para a gente entender um pouquinho mais, eu quero falar sobre alguns exemplos de avivamento. Eu vou começar aqui, avivamento na Reforma Protestante. Muitos falam sobre a Reforma Protestante, mas nós precisamos entender que a Reforma Protestante aconteceu e se tornou reforma na história porque houve primeiramente um despertamento espiritual. Deus começou a trazer naquela época, um despertamento pela uma revelação da palavra e pela uma revelação da graça de Deus, da salvação pela fé e não pelas obras. Essa é uma das coisas que aconteceram na reforma. Existem outras coisas que a gente poderia, nós poderíamos aqui exemplificar. Mas uma das coisas, a graça de Deus, salvação pela graça. Naquele mesmo tempo, houve uma sede pela palavra de Deus. E houve a proclamação e a multiplicação da palavra de Deus, porque até então as pessoas não tinham a Bíblia traduzida. E aí nós vemos Deus despertando várias pessoas na mesma época, no mesmo tempo. Uma das pessoas que a gente conhece é Lutero, depois Calvino e tantos outros, John Knox e tantos outros reformadores. Mas se você olhar, eram despertamentos espirituais que aconteciam em países diferentes, no mesmo tempo, convergindo para os mesmos princípios que Deus queria restaurar. E esses despertamentos espirituais, em vários lugares na Europa, começaram a convergir e a se encontrar e trazer uma revelação cada vez maior da glória de Deus, uma revelação progressiva da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como base, colocando a salvação pela graça, mais uma vez, como base. A salvação pela graça e não por obras. E trazendo a salvação, revelando a salvação para as pessoas, não por obras, e sim pela graça. O justo viverá pela fé. Então nós vemos esse acontecimento de uma maneira muito clara, o avivamento na reforma, ou seja, a reforma protestante aconteceu porque houveram vários avivamentos. Deus começou a falar com várias pessoas e houve uma convergência para tudo aquilo que Deus queria restaurar. E aqui a gente vê um exemplo claro do que eu falei. Várias pessoas foram alcançadas, houve uma transformação imensa em toda a Europa
por causa dos despertamentos espirituais que houveram. Até guerras aconteceram. Muitas vezes coisas acontecem através do avivamento. Coisas acontecem que trazem conflitos para que tudo entre no lugar de acordo com aquilo que Deus quer. E a gente vê que pessoas foram transformadas, pessoas foram alcançadas, houve uma grande transformação, tudo para a glória de Deus, mas também para que fosse restaurado princípios ou coisas de Deus que tinham sido perdidas e negligenciadas. Ok, agora, também outra coisa que você vê, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é que avivamento sempre vai ser uma combinação da manifestação de um convite de Deus e uma resposta nossa. Hey, Deus tem um convite para você, para avivamento hoje. Qual é a sua resposta? Qual é a resposta sua para o convite dos céus na sua vida? Eu tenho certeza que Deus está convidando você. Os céus estão convidando você. O céu está convidando você para viver coisas que olhos não viram e ouvidos não viram. Qual é a sua resposta aos planos de Deus? Qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Qual é a sua resposta à vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável para a sua vida? Todo avivamento virá para restaurar algo que está sendo roubado, perdido ou negligenciado da igreja de Jesus na face da terra. Bom, outro exemplo aqui, o avivamento dos morávios. A gente sabe que através desse avivamento, alguns irmãos começaram a orar na Alemanha e na verdade eles eram imigrantes que foram acolhidos pelo conde Zinzendorf. Eles foram acolhidos e como eles eram cristãos, eles começaram a buscar Deus de uma maneira muito intensa, através do movimento de oração e busca intensa. E eles começaram a orar 24 horas, fazer escalas de oração para que 24 horas fosse coberto por oração. E eles começaram a orar pelas nações, a orar por outros países, a orar por outras realidades. Eles estavam ali na Alemanha, hoje o que a gente conhece na parte oriental da Alemanha, onde inclusive houve a Alemanha comunista. Eles estavam ali, naquela parte da Alemanha, buscando a Deus. Como imigrantes, eles começaram a entender o coração de Deus para as nações. Eles começaram a entender o coração de Deus para alcançar as nações. E através da oração, eles foram comovidos, foram tocados por Deus a tomar um posicionamento. E então eles começaram a enviar missionários para todos os lugares possíveis, para que pregassem e falassem que Jesus é o Senhor das nações. Para dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tantos outros avivamentos. O avivamento de Gales, onde a presença de Deus era tão forte e o chamado à santidade é tão forte que as pessoas eram totalmente transformadas no estilo de vida para ter uma vida de santidade, totalmente afastada do pecado. Então você olha aqui cada avivamento, uma coisa acontecendo diferente da outra. Princípios de Deus sendo restaurados. A gente vê no avivamento que houve na Reforma Protestante, a salvação pela graça, o conhecimento e a palavra de Deus sendo liberada para todas as pessoas, sendo restaurado. A gente vê no meio dos moráveis a oração sendo restaurada, a oração incessante sendo restaurada, mas também
o ardor e o fervor missionários, porque eles entendiam as palavras de Atos dos Apóstolos, o convite de Jesus em Mateus 28, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vê esses princípios sendo restaurados. No avivamento de Gales, você vê o temor do Senhor sendo restaurado, a santidade sendo restaurada. Mas a gente vai um pouco mais longe, Azusa Street, avivamento pentecostal, que foi na virada do século, onde a igreja tinha virado as costas para a pessoa do Espírito Santo. Deus falou, não. Isso não dá, isso não pode, o meu Espírito foi derramado e ele vai continuar sendo derramado. E bum, veio uma unção de Deus restaurando o enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, aonde aquilo se alastrou por todos os Estados Unidos, não só por todos os Estados Unidos, logo dali começou a ir para outras nações, o mover e a unção e o enchimento do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Satanás estava tentando abafar isso, Satanás estava tentando impedir isso, porque ele sabe o poder que a igreja tem quando ela se move na unção do Espírito Santo. Então a gente vê outros avivamentos acontecendo. Um avivamento, eu coloquei aqui alguns que às vezes a gente pensa, que a gente quase não dá conta deles, mas eles são muito importantes. O avivamento da igreja nas casas, onde a gente vê isso acontecendo de uma maneira muito forte, Deus usando o pastor da Coreia, David Cho, e isso se alastrou pelo mundo. Depois, claro, houveram até modelos, uma palavra que até não é tão interessante de usar aqui, mas o que a gente tem que ver por trás é o Espírito Santo agindo para que o princípio da igreja nas casas fosse restaurada. Por várias formas, por vários caminhos, por vários meios. Você vê os homens tentando dar nomes e nomenclaturas, mas a grande verdade é que a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo por trás de tudo isso, para que o princípio da igreja nas casas seja restaurado. A gente vê o avivamento do discipulado acontecendo com um argentino, eu acredito que é na década de 70, Juan Carlos Ortiz, onde ele começou um movimento muito forte do discipulado. Da Argentina, isso foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para outros países. E recentemente nós vimos um movimento muito forte no Brasil sobre o discipulado. Mas é interessante você notar que nesse mesmo momento que está havendo esses movimentos muito fortes do discipulado no Brasil, em outros países também estavam acontecendo. Você vê o Ed Liu no país, lá na Ásia também vivendo algo muito forte. Você vê países na África vivendo algo muito forte, sem haver uma conexão de informação. Ou seja, Deus fazendo com que despertamentos espirituais na área do discipulado aconteça para que o princípio do discipulado seja restaurado. A gente vê também o avivamento de Toronto. Muitas pessoas questionaram o avivamento de Toronto, dizendo, não, isso aí foi uma coisa que não é um fogo de palha, um emocionalismo. Houve toda uma crítica em cima do avivamento de Toronto. Aliás, aproveito o ensejo que a gente está falando do avivamento em Toronto. Eu quero dizer para você que todos os avivamentos foram criticados. Todos os avivamentos foram perseguidos, porque quando Deus está tentando restaurar um princípio, Satanás vai sempre tentar trazer um escândalo para dizer isso não vale, isso não é assim, tentar fazer com que haja um extremo para que haja o escândalo e as pessoas assim não recebam o princípio
que Deus quer restaurar. Todos os avivamentos, não só o de Toronto, talvez o de Toronto é um dos que mais chama atenção para nós, como uma crítica da igreja. Até hoje alguns dizem foi, não foi, acontece ou não aconteceu, aconteceu ou não aconteceu, mas o fato é, a grande verdade é que a gente vai olhar se é avivamento de fato quando a gente olha para os frutos disso. Nós vemos hoje alguns avivalistas poderosos que estão sendo usados por Deus no mundo todo, como Heidi Baker, Randy Clark e tantos outros que foram impactados e tocados. Igrejas hoje no Brasil que são igrejas grandíssimas, onde pastores foram tocados porque foram tocados pelo avivamento de Toronto. Não é o avivamento em si que toca, mas é o princípio de Deus que é revelado através do avivamento. Eu só estou colocando isso como exemplo para os críticos de carteirinha, para dizer, pelos frutos nós conhecemos a obra. E hoje nós vemos pregadores ou pessoas que são usadas por Deus no mundo inteiro, que foram levantadas através do avivamento que houve em Toronto, no Canadá. Várias igrejas, vários pastores foram edificados. Eu encontro pastores em vários lugares do mundo que falam, olha, isso aconteceu, houve um antes e um depois, quando Deus tocou na minha vida no avivamento. Outro avivamento que às vezes passa despercebido, do avivamento de transformação de cidades. Existem alguns DVDs muito até mesmo antigos, do Dr. Otis Jr., onde ele fez uma série Transformação de Cidades. Eu me lembro que muitos anos atrás, com o pastor William, nós víamos todos esses DVDs e acompanhamos algumas conferências da transformação de cidades. Mas o fato é que esse pesquisador, ele começou a pesquisar avivamentos que aconteceram em cidades que foram tão fortes e transformaram toda a história de uma cidade. E ele fez o documentário de várias cidades que foram totalmente transformadas pelo avivamento, pela manifestação do poder de Deus, porque houve um avivamento ali. E através daquele avivamento, toda a cidade foi transformada. Então, a gente vê uma prova muito forte de transformação de cidades totalmente transformadas pelo avivamento de Deus, através desses documentários. São documentários antigos, mas valem a pena serem vistos. Eu queria agora puxar um pouquinho mais para a realidade do Brasil. Os mais antigos aí vão concordar comigo que eu coloquei aqui um tópico, avivamentos no Brasil, meados da década de 80 até os dias de hoje. Gente, o Brasil é muito abençoado por avivamentos. E eu quero só também aproveitar o momento para fazer uma explicação. Mover e avivamento. Algumas pessoas chamam mover. O mover de Deus de cura. O mover de Deus do sobrenatural. Porque houver um mover de Deus. Qual que é a distinção que eu particularmente faço do mover e do avivamento? Quando aquele mover, ele fica continuamente e ele começa a gerar uma transformação profunda, então ele já não é só um mover, mas ele já é um avivamento, porque o resultado daquele mover contínuo, aonde faz com que, volto a repetir, pessoas sejam alcançadas, transformações radicais aconteçam, princípios sejam restaurados e a glória de Deus seja manifesta. Quando isso acontece, então já não é apenas um mover, mas quando isso começa a acontecer de uma maneira que traz raízes e frutos contínuos e deixa uma marca na história, então a gente já pode dizer
que isso não é apenas um mover, e sim um avivamento. Aliás, é interessante nós entendermos que muitas das vezes, quando nós estamos vivendo no avivamento, nós não conseguimos dimensionar o que estamos vivendo. Apenas como quando o avivamento vira história, a gente percebe, Deus estava nos visitando de uma maneira tão profunda, tão radical, e agora nós podemos ver toda a obra de Deus, tudo o que Deus estava fazendo. Porque quando começa a ver o mover de Deus e a manifestação do avivamento, nós não temos uma noção da dimensão do avivamento. E quem sabe hoje, coisas começam a acontecer na sua vida que vão desencadear um avivamento poderoso para a glória de Deus. Sabe de uma coisa que é muito lindo de ver na história da igreja brasileira? Embora a igreja brasileira é tão novinha, tem tão poucos anos de história, gente, Deus tem nos visitado com tantos moveres poderosos que a gente não sabe distinguir quanto foi só mover e quanto foi avivamento. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê, puxa, não foi só um mover, isso foi um avivamento de Deus. Então você vê, por exemplo, vários desses avivamentos que eu citei, eles chegaram no Brasil. Se você olhar, por exemplo, todo o fenômeno das igrejas Assembleias de Deus, a multiplicação e a plantação de igreja, das igrejas Assembleias de Deus que se espalharam e todas as igrejas pentecostais que se alastraram pelo Brasil de uma maneira tão forte, tão radical, que com certeza sim, trouxeram transformações de vidas, milagres, sinais e maravilhas de uma maneira imensurável, imensurável. Quantas Assembleias de Deus nós temos no Brasil, ou quantas igrejas quadrangulares nós temos no Brasil. Semana passada eu estava conversando com um líder, um dos líderes da igreja quadrangular, estavam dizendo 16 mil igrejas quadrangulares. Bom, além disso, eu não sei, se alguém souber, escreve aí no chat, quantas igrejas Assembleia de Deus nós temos no Brasil, porque ainda é maior. Mas, gente, a gente não pode olhar isso só como uma questão denominacional ou institucional, não. Se você olhar na época que tudo isso aconteceu, eles não tinham dinheiro, eles não tinham recursos, eles não tinham prédios, eles não tinham estrutura, eles não tinham liderança. Foi o sopro do poder do Espírito Santo, querendo que pessoas fossem alcançadas, querendo que pessoas fossem transformadas, querendo que o Evangelho chegasse em cada lugar desse país. Você entende isso? Isso é fruto de avivamento, isso é fruto do dedo de Deus. Nenhuma instituição, nenhum homem pode fazer isso. Mas a gente vê isso, se a gente estudar a história, estudar a conexão, você vai ver que isso é fruto direto do avivamento que começou na Rua Azusa, onde pessoas, pregadores incendiados pelo poder de Deus se espalharam por todo lugar do mundo, por toda a face da terra. Eu estava lendo há 4 semanas atrás, antes de vir para cá, um avivamento que aconteceu na Argentina, nessa época, que um pregador que era da equipe do T.L. Osborne, ele era um colaborador do T.L. Osborne, e ele ajudava a fazer algumas campanhas, e houve um convite para o T.L. Osborne vir para a Argentina, e ele não ia poder vir nessa data. Ele falou assim, olha, eu tenho um assistente meu que pode ir para lá. E nisso, essa pessoa já estava orando, esse pastor já estava orando, cheio do Espírito Santo. Deus já tinha dado uma visão para ele quando o convite bateu na porta, ele falou, é de Deus, eu vou para lá. E ele foi para a Argentina para fazer o que seria uma campanha evangelística, fazer um evento evangelístico. Mas o poder de Deus caiu de uma maneira
tão sobrenatural. Ele tinha se consagrado tanto, jejuado tanto. Quando ele entrou lá, Deus usou ele para dar uma palavra para o presidente. O presidente do país foi curado e foi tocado. Nisso, quando ele foi curado, ele abriu as portas da nação, entregou estádio para eles fazerem eventos, coisas que demorariam dias. Eles ficaram fazendo campanhas de milagre continuamente, todos os dias, em estádios cheios e lotados, diuturnamente. Depois eu vou colocar para vocês aí o nome desse avivalista. E, gente, isso foi tão forte que até então o evangelho não se alastrava, não acontecia na Argentina. E através dessa bomba espiritual que Deus jogou lá, começou a haver curas sem precedência, milagres sem precedência. Nessas campanhas, pessoas eram tocadas por chamados, pessoas se convertiam já com o desejo de ser pastores e já ser avivalistas. E como eles se converteram dentro desse DNA, dentro desse referencial, dali já saíram outros fazendo campanhas em estádios e alastrando aquilo a um ponto de que, através de um homem, houve um avivamento nacional. Então a gente vê como Deus tem moveres especiais para nós, tantas coisas. E a gente pode ver esses avivamentos acontecendo de tempo em tempo. No Brasil, a gente foi visitado por vários desses avivamentos que eu citei. Vocês sabem disso. Se você olhar tudo o que acontece das igrejas nas casas no Brasil, todos os moveres que houveram de Deus através do discipulado, da igreja nas casas, isso é fruto da manifestação de Deus, não é fruto do modelo, não é fruto de uma instituição. Você tem que entender o que está por trás disso, que é muito maior. Muitas das vezes as instituições tentam pegar e colocar o nome delas nisso. Muitas das vezes o homem tenta pegar o mover de Deus e fazer um modelo do mover de Deus. Mas mais que tudo, é Jesus, é a ação do Espírito Santo, querendo restaurar princípios, querendo fazer com que pessoas sejam transformadas, impactadas, e a glória de Deus se espalhe sobre a face da terra. Então, no Brasil, a gente sabe, na década de 80, em meados da década de 80, até ali, gente, você era extremamente perseguido se você fosse pastor. Mas, de repente, como se tivesse estourado uma bomba no Brasil, e começou vários movimentos simultâneos no Brasil. O movimento da palavra da fé, vários das igrejas nas casas, quase que a gente vê o entrelaçamento de várias coisas acontecendo, movidas por Deus, pelo Espírito Santo, algumas acontecendo entrelaçado, outras vindo logo, uma depois da outra, e a gente vê, a gente consegue ver vários moveres de Deus acontecendo na nação brasileira. Algo espetacular, algo sobrenatural. Falta tempo de falar sobre tudo isso, mas eu quero ir um pouco mais para frente. Eu estou querendo, com esses exemplos, fazer com que você veja algo. Avivamentos sempre têm dimensões, níveis e intensidade. Ok? A gente vai ver isso. Todo avivamento ele tem dimensões, níveis, e sempre existem dimensões, níveis e intensidade de avivamento. Um avivamento pode começar na igreja local, num bairro, numa cidade, no estado e nações. Tá? O que a gente vai ver quando a gente olha para todas as realidades de avivamento, quando a gente começa a estudar o avivamento? A gente sempre vai ver um processo para o avivamento. Vamos lá? Ser sensível para viver dentro do Kairos de Deus. Quero dizer para você que existe o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus hoje?
Qual é o tempo de Deus hoje para a sua vida? Qual é o tempo de Deus hoje para a sua cidade, para a sua igreja? Pastor, qual é o tempo de Deus para o seu pastoreio? E aí eu pergunto, quanto nós estamos dispostos a ouvir? Em que intensidade nós estamos dispostos a ouvir para entender quanto você quer viver o tempo de Deus? Quanto você quer caminhar no mover de Deus? E aí então viver o avivamento. Experimentar o avivamento e a transformação de Deus. O avivamento sempre começa com a sensibilidade do tempo de Deus. O avivamento sempre começou com homens que estavam sensíveis de uma maneira diferenciada para aquilo que Deus queria fazer. E começaram a gritar em cima disso. Começaram a tomar uma posição radical em cima disso. E começaram a chamar outras pessoas para que se posicionassem dessa forma. E aí então começaram a caminhar no mover de Deus. E essa caminhada do mover de Deus começou a ser algo tão forte, tão intenso, ao ponto de que transformou realidades, transformou cidades, transformou milhões de pessoas. Eu estou fazendo toda essa introdução e estou colocando de uma maneira bem ampla para você ver o que Deus tem feito nos últimos tempos. Mas eu quero chegar num ponto específico no dia de hoje. Antes da gente entrar nesse ponto específico, eu queria perguntar para vocês, se vocês têm perguntas. Se tem alguma pergunta aí que apareceu no chat, para que a gente possa estar respondendo. Às vezes a gente está aqui empolgado, mas às vezes não ficou claro para você aí do outro lado da telinha. Então diz pra gente se há perguntas ou em algum lugar existe a necessidade de a gente poder mostrar um pouco mais daquilo que a gente está falando. É muita matéria para pouco tempo. Então a gente está só falando de um panorama, mas nós vamos chegar num ponto específico que é como o avivamento começa em mim. Como eu posso ser um agente de avivamento? Como eu posso ser a pessoa que carrega o avivamento? Porque eu volto a repetir o que eu falei já no comecinho da aula. Avivamento começou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus disse, está consumado. E quando ele venceu o pecado, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o diabo, quando ele venceu o mundo, quando ele venceu a carne, quando ele nos dá uma nova identidade e ele nos enche do Espírito Santo. A pergunta é, como nós nos posicionamos e como nós respondemos a essa ação de Deus na terra? Vamos lá? Tem alguma pergunta por aí, pessoal? Todo mundo Oi, tá... Opa, oi, vocês vamos estão me lá. ouvindo aí? Sim, Meu nome é Alexandre. É, a gente tem vivido algumas coisas já em relação a uma plantação junto com o pastor William Dereste. E uma das coisas que eu tenho notado é aproveitar a oportunidade de que Deus dá para que possa acontecer um avivamento no coração, eu digo assim, da própria pessoa que recebeu essa oportunidade. Ela acreditar que se chega uma ou três ou quatro pessoas, aquilo como é que fala assim, ferve o coração dela que Deus já está dando
aquele avivamento, sabe? Dando aquele pequeno start, assim, vamos dizer. E eu queria, assim, dizer que quando você falou aí do avivamento local, avivamento do bairro, né? Você trouxe essas características. Eu já tenho, assim, o meu coração ele já tem se alegrado em ver isso. Que avivamentos aconteçam em nações, em cidades, em bairros, em igrejas locais, mas muitas das vezes vai começar com uma pessoa, com um ativador, com uma pessoa que vai ser um avivalista de Deus. Na verdade, Deus tem um chamado para nós como igreja para sermos avivalistas. Se você olhar, todos os obreiros, todos os irmãos da igreja primitiva eram avivalistas. E todos nós, se andarmos cheios do Espírito Santo, somos chamados a sermos avivalistas, pessoas que incendiam essa terra, pessoas que fazem a diferença. Em Atos dos Apóstolos, eles são tidos como aqueles que transtornaram o mundo, aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. É esse o convite de Deus para nós. Mais alguma outra pergunta? Sim, Vanessa, faça a sua pergunta. Ou tem alguma outra pergunta no chat? Samuel, tá me ouvindo? Sim, Ah, tô te ouvindo e tô te vendo. não temos nenhuma pergunta. Tinha uma informação que o pastor William colocou, mas daí, como caiu aqui para mim, eu acabei perdendo. Mas depois ele coloca novamente. Era uma curiosidade sobre as Assembleias de Deus que você comentou. Ah, acho que talvez o número e os dados de quantas Isso. igrejas aí. É 389.207 Gente, congregações da Assembleia de Deus. agora, uau, 22,5 milhões de membros no Brasil. uau, 22,5 milhões de membros. Eu pergunto para você, na época que isso se alastrou, havia dinheiro institucional para isso? Havia recursos para isso? E havia pessoas formadas para isso? Não. Mas era o desejo de Deus que pessoas fossem alcançadas e transformadas pela glória de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Uau! É. Alguma pergunta? Mais alguma? Ok, eu quero falar para você, então, um pouquinho mais sobre o processo para o avivamento. Ser sensível para viver dentro do tempo de Deus, caminhar no mover de Deus, para que então o avivamento aconteça. Mas se a gente for um pouco mais a fundo dentro disso, eu quero que você entenda avivamento na perspectiva de avivamento ser algo pessoal e posicional. Então eu quero falar para você sobre avivamento pessoal e posicional. E a gente vai ler, eu queria pedir que alguém lesse. André, você pode ler para nós Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Leio sim, Romanos 12, 1 e 2. Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está falando aqui para nós que existe a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Paulo, ele faz um pedido, ele faz um rogo, e essa palavra rogo é um pedido de coração, um pedido de todo o coração, implorar para alguém, pedir veementemente para alguém, pedir com toda a expressão para alguém alguma coisa. E Paulo está dizendo aqui, se fosse dizer nos dias de hoje, ele estaria dizendo, pelo amor de Deus, gente, eu quero falar algo muito sério para vocês aqui. Por favor, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Existe a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas vocês vão viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através da renovação do entendimento de vocês. E aqui ele dá algumas dicas, como que a gente faz para isso acontecer. Mas não só isso, se a gente leva esse texto de uma maneira séria, se a gente leva a sério esse texto, a gente vai ver que esse é um dos caminhos para o avivamento pessoal, a renovação do entendimento. A renovação do entendimento é a revelação de Deus para nós. Eu e você precisamos da revelação de Deus cada dia. Cada dia a gente precisa de uma revelação de Deus. E aí então, através da revelação de Deus, nós começamos a viver princípios e posicionamento espiritual de acordo com aquela revelação que Deus deu para nós. Através disso, são formados novos hábitos. Ok? Quando você busca Deus, quando você busca através da palavra, através do culto, quando você cultua a Deus, geralmente cultuar a Deus é formado pela adoração, pela oração e pela palavra. Nós não estamos falando do domingo, nós estamos falando de um ato continuamente de viver conectado com a palavra, com a adoração e com a oração. E com outras disciplinas espirituais. Quando nós buscamos profundamente a Deus, recebemos a revelação de quem Deus é. E recebemos, através da revelação, o nosso entendimento é renovado, a renovação do entendimento. Ou seja, Deus revela para nós princípios. E aí então nós temos um posicionamento espiritual em cima desses princípios. Isso faz com que a vida nossa seja totalmente transformada. Por exemplo, se nós lermos aqui Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ver que nós somos abençoados por Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Somos escolhidos para sermos irrepreensíveis e termos uma vida santa. Se a gente continua lendo, nós vamos ver que Deus nos predestinou, ou seja, Deus tem um destino para nós. Gente, quando a gente começa a se posicionar naquilo que Deus tem para nós, quando a gente começa a se posicionar na revelação daquilo que Deus tem para nós, em quem nós somos em Jesus, nós somos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Jesus. E nós começamos a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E o que acontece como consequência disso? Os nossos hábitos são totalmente transformados.
Por que muitas vezes, ou deveria de ser assim, pelo menos, o crente não vai fumar, não vai beber, ele não vai se inclinar para o pecado? Por quê? Porque ele não pode? Não! Seria muito medíocre nós termos essa motivação. Ah, eu não fumo porque eu não posso, eu não bebo porque eu não posso. Não, eu não fumo porque o meu entendimento é transformado. Eu não preciso de um cigarro. Eu sei que eu não preciso do cigarro. Eu sei que eu não preciso mais da pornografia. Eu sei que eu não preciso mais do pecado. Eu sei que eu não preciso das coisas erradas, porque o meu entendimento foi transformado. E eu recebi novos hábitos. Você está entendendo? E a partir desses novos hábitos, eu começo uma nova cultura. Uma cultura dos céus. A minha cultura não é brasileira. A minha cultura não é alemã. Eu sou desafiado por Deus a ter uma cultura dos céus. Mais do que isso, através de novos hábitos, vem uma nova cultura, e através de uma nova cultura, eu tenho um novo estilo de vida. A alegria do Senhor é minha força. Sobre mim está a consciência da minha identidade em Cristo. Eu sei que eu sou amado por Deus. Eu sei que Ele me ama tanto. Eu sei que o Espírito Santo mora em mim. Eu sei que o Espírito Santo quer me usar para que pessoas sejam alcançadas e transformadas. Eu sei que eu tenho uma nova natureza, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós temos o DNA de Jesus. A vida e vida em abundância é Zoe, a própria vida de Deus. E aí nós vamos ver, através desse processo, uma nova história para a glória de Deus. E aí nós vamos ver uma história de avivamento. Mas a pergunta é, aonde está você nesse processo? A pergunta é, quem é você? Uma coisa que nós vamos ver na próxima aula são princípios de avivamento. Se a gente pegasse pelo menos uns 10, 15 princípios que são essenciais para quando você conhece a Jesus, que ordem nós poderíamos colocar nesses princípios? A primeira coisa que eu vejo é a revelação do amor de Deus. Nós vamos falar isso na próxima aula. Quais são os princípios de avivamento? Quais são os princípios que solidificam esse DNA de avivamento dentro de mim? A primeira coisa é o amor de Deus. Gente, como a gente precisa uma revelação do amor de Deus. É tão triste ver cristãos que estão anos e talvez só tiveram a revelação do amor de Deus, da salvação, através da alegria da salvação, que é muita coisa já. Mas a revelação do amor de Deus não é apenas a salvação. A revelação do amor de Deus é muito maior. É saber que você é amado incondicionalmente. Nada que você faça a mais ou a menos vai mudar o amor de Deus por você. Ele te ama, você é amado. A revelação do amor de Deus. Como a gente precisa crescer, entender todas as dimensões do amor de Deus. Porque aí sim a gente vai entender que a salvação é por causa que Deus me ama. A justificação é porque Deus me ama. A regeneração é porque Deus me ama. A remissão dos pecados é porque Deus me ama. Tudo que Jesus conquistou na cruz é porque Deus me ama. Todas as coisas que aconteceram, toda a obra da cruz é porque Deus me ama. Gente, nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para entender o amor de Deus que excede todo
todo entendimento. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? E a Bíblia também diz e nos convida e nos desafia para que tenhamos uma revelação do amor de Deus, da altura, da profundidade, do comprimento e da largura do amor de Deus. Qual é a altura do amor de Deus por você? Qual é a largura do amor de Deus por você? Qual é a profundidade do amor de Deus por você? Qual é o comprimento do amor de Deus por você? O amor de Deus por você é real. E o amor de Deus por você quer ser revelado. Por exemplo, quando a gente entende isso e anda constantemente no amor de Deus, isso faz uma diferença na sua vida. Você entende todo dia que você é amado por Deus. E você entende todo dia que se você está na base do amor de Deus, você é amado, você pode amar porque Ele te amou primeiro. Existe um versículo, na verdade, esse versículo lá na Alemanha, ele é um slogan da nossa igreja. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu consigo amar de uma maneira radical, sabe por quê? Porque Jesus me amou radicalmente, porque eu sou amado, porque eu caminho na base do amor. Então, não há nada que eu possa fazer pelos outros que vai ser maior do que o amor que Jesus já tem por mim. A gente vai estar falando sobre esses princípios. Quais são os princípios que nós precisamos de uma revelação específica de Deus? O amor de Deus, a identidade nossa em Cristo Jesus, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, o que se havia perdido não é a salvação, mas é a identidade original. Quem você é em Cristo Jesus. Como nós precisamos de uma revelação da identidade em Cristo Jesus. Depois, outros princípios de avivamento. O terceiro princípio é a pessoa do Espírito Santo. Andar em Espírito, a pessoa do Espírito Santo. Depois a gente vai ver princípios da oração incessante, o espírito de oração, ação de graças e súplicas. Depois a gente vai ver outros princípios, a palavra viva. Todos esses princípios são princípios que abrem a porta para o avivamento. Gente, tem muita gente que quer ver o sobrenatural de Deus, que quer ver o milagre, que quer ver isso, aquilo. A pergunta é, quando você se perguntar numa igreja, num culto, você quer avivamento? Todo mundo vai levantar a mão. Você quer viver algo diferente de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Quantos querem avivamento aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu fizer a pergunta, quantos têm os hábitos do avivamento? Quantos estão se posicionando na disciplina dos princípios de avivamento? Volto a repetir. Não que isso vai fazer com que as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus, aconteça pela nossa justiça própria. Não, pelo contrário. É quando nós temos uma revelação da justiça de Deus, nós conseguimos caminhar profundamente. Quando nós temos uma revelação do amor de Deus, não é pesado para a gente orar 1, 2, 3 horas. Porque eu quero estar com quem me ama. Eu quero estar com quem eu tenho intimidade. Quando eu conheço a pessoa do Espírito Santo, não vai ser difícil caminhar no mover do Espírito, ser usado pelo Espírito Santo para curar enfermos, para entregar palavras proféticas, para receber palavra de conhecimento, para ser ativado no dom da fé. Não vai ser difícil. Sabe por quê? Porque eu tenho uma plena consciência que eu sou templo e morada do Espírito Santo e eu tenho uma amizade com o Espírito Santo e o Espírito Santo é meu melhor amigo. Então a gente vai estar falando sobre isso para entender de uma maneira mais profunda
como a gente pode nutrir, como a gente pode caminhar num DNA de avivamento, nutrir um DNA de avivamento e crescer num DNA de avivamento. É importante que a gente tenha uma revelação profunda do amor de Deus, da nossa identidade em Cristo Jesus, da ação e da pessoa do Espírito Santo, da disciplina da oração, da palavra viva. É importante que a gente tenha também uma noção da santidade, também de uma cultura de celebração, de uma cultura de honra. A gente vai falar sobre cultura de honra, cultura de celebração, sobre o princípio da unidade, o reino de Deus, o princípio do reino de Deus, ter um espírito de servo. A gente vai falar sobre o princípio da multiplicação, o princípio do crescimento. São vários princípios. Se nós tivermos revelação desses princípios, nós certamente estaremos abertos e viveremos o mover de Deus, e viveremos o avivamento de Deus, e vamos cumprir uma história para a glória de Jesus nessa terra. Eu quero orar com você. Uau! Deus, derrama do teu espírito, derrama da tua alegria, derrama da tua revelação. Obrigado, obrigado porque tu estás aqui, Jesus. E obrigado por tudo que você já está falando nos corações, Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado porque o Senhor está muito mais interessado pela sua igreja do que a gente mesmo. Obrigado por esses dias preciosos, onde viveremos coisas preciosas do Senhor. Para a glória do nome de Jesus eu oro. Muito obrigado por cada amado que está aí recebendo. E meu desejo, Senhor, é que eles recebam algo especial do Senhor nessa noite. Obrigado pela semana abençoada que cada um terá. Obrigado porque o Senhor está trazendo revelação. E essa revelação vai fazer com que os nossos princípios mudem. E através disso, seremos impactados. Teremos uma nova mentalidade, novos hábitos. E através desse processo, um novo estilo de vida. E através desse novo estilo de vida, escreveremos uma história para a tua glória nessa terra. Muito obrigado. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, porque o conhecimento da sua glória está se multiplicando sobre toda a terra. E toda a terra estará não só cheia da sua glória, mas receberá a revelação da sua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Uau! Muito bom. Semana que vem tem mais.